Iniciando aqui o nosso segundo módulo referente à Lei de Acesso à Informação. Então, novamente, eu aqui, Estela, com vocês, para a gente dar continuidade nesse assunto que, como a gente já verificou, faz parte do cotidiano da rotina administrativa. Hoje em dia não tem como mais a gente desvincular a atuação administrativa do cumprimento do acesso à informação a toda a sociedade e aos cidadãos, tá? Então, dando continuidade aqui, a gente precisa entender, né, o que entra num caráter de informações de interesse coletivo ou geral. Informação de interesse coletivo ou geral, ele precisa sempre ali estar de fácil acesso e imediato, independentemente de solicitação. Então, não precisa o cidadão ir lá solicitar. Isso precisa estar ali disponível sempre. Ah, mas visualização disso é muito pequena. No meu município, essa não é uma prática. Ela tem uma área lá que ainda é muito afastada, as pessoas não têm acesso à internet, quase ninguém vê, não importa. Você não precisa enxergar ali uma questão de visibilidade. Você precisa enxergar que é um dever, tá? E que você precisa garantir o quê? A informação em relação a tudo que se refira à informação de interesse coletivo ou geral. Então, você precisa promover, independentemente de requerimento, divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências. Quando a gente fala, lembrando, de fácil acesso, a gente não está só falando lá de um site. Esse site, ele precisa ter uma linguagem facilitada, para que todo cidadão médio, e médio aí eu estou falando do quê? Que não precisa ter grandes habilidades tecnológicas, ele consiga acessá-las, tá bom? Então ali, quando a gente fala hoje em dia aqui em local de fácil acesso, eu estou falando de tecnologia da informação, tá? Então não é só, por exemplo, como a gente falou no módulo 1, a questão de eu colocar uma placa lá na onde está acontecendo a obra. Eu preciso fazer com que aquele site também, que dentro do site, aquele cidadão também consiga obter as informações referentes àquela obra. A quem foi a empresa contratada? A quais foram as outras empresas que participaram daquela licitação? Qual era o valor estimado pela prefeitura para aquela contratação? Certo? Então, quando a gente fala aqui divulgação de local de fácil acesso, eu preciso entender também que eu não estou falando só ali de um meio físico. Hoje em dia, eu já falo de meios eletrônicos, tá bom? Aqui tudo que se refere a interesse coletivo e geral, ou seja, todos têm o direito de saber, refere-se a quê? O que tem que constar no mínimo? Então, registro das competências e estrutura organizacional é bastante importante, gente. Esse organograma, conforme eu disse, se é uma prefeitura, se ela tem as suas respectivas secretarias, que sempre tem, ou tem as diretorias, se às vezes é um município menor, ele não dá o nome de secretaria, ele tem uma estrutura administrativa de que é diretor. Então, diretoria de educação, diretoria de saúde, não importa a nomenclatura. Mas é bem importante que o site, tá, ele direcione, ele deixe claro essa estrutura organizacional. Então, aqui, prefeito ou prefeita, né? Então, aqui tem quantas secretarias, né? Então, você tem lá as secretarias. Essas secretarias, elas foram ramificadas? Como elas são ramificadas? Quantos departamentos possuem dentro dela? Quais são os cargos? Né? Então, tudo isso precisa constar lá, porque isso é de interesse geral e coletivo. Saber o quê? Quem está nos representando? Porque o que acontece? A prefeita ou o prefeito, ele foi eleito através de um mandato, através do exercício da democracia. Ok. Agora, esses aqui, ó, os secretários, os diretores, eles foram nomeados através da prefeita ou do prefeito. Não foi aqui por um exercício democrático.
Então é importante que os cidadãos saibam quem é esse aqui que eles elegeram está nomeando e para desempenho de qual função. Tá? Então isso é um critério de transparência. Então no mínimo isso deve constar. Então registro também de repasses ou transferências de recursos financeiros, registro de despesas, informações referentes a procedimentos licitatórios, inclusive respectivos editais e resultados, bem como todos os contratos celebrados. É a história que eu contei aos senhores da experiência que eu tive decorrente aí de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que daí no setor em que eu trabalhava não tínhamos o hábito de colocar o contrato na íntegra dentro do portal da transparência. Só constava lá realmente a licitação homologada, a empresa que havia sido contratada, o valor daquele contrato, data de início e término do contrato. Era isso que tinha. Não tinha lá o contrato na íntegra. Passamos a colocá-lo em razão aqui dessa exigência que já era da lei, mas que a gente só começou mesmo a implementar a partir ali de um desdobramento da ação civil pública. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Então, exatamente, se a prefeitura está estabelecendo algum contrato de gestão, de convênio com alguma outra entidade, isso precisa estar lá dentro do site da administração pública, tá? Para fácil acesso, considerando que isso é de interesse coletivo. Tá? Então, se a prefeitura vai lá abrir uma chamada para a lei Aldir Blanc, que muito aconteceu já aqui, né? E aí o que aconteceu? Até para fazer um estímulo à cultura e tudo mais. Isso precisa estar aberto, precisa constar essa chamada, precisa constar ali dentro do site, quais são as regras, como, né, para participar, como que faz. Depois, quem foram as pessoas contempladas dentro desse projeto, quais são os objetos, né? qual o projeto dela. Tudo isso precisa constar ali, porque isso é considerado de interesse público, de interesse coletivo e geral. Tá? Também é importante, sabe aquela lá, perguntas e respostas? Então isso é bem importante que a própria administração cuide de fazer. Por quê? Tem perguntas, gente, que quando a gente trabalha com atendimento, a gente já sabe que elas são bem padrões. Então é bem legal fazer o quê? Fazer uma otimização. Isso, por exemplo, um departamento dentro de uma prefeitura, no seu setor de ouvidoria, ela pode fazer esse levantamento. Olha, cai aqui pra gente essas principais perguntas, né, com relação às informações aqui. Então, ela tanto vai buscar isso dentro dos departamentos, pedir para que isso fique de forma mais clara, quanto já vai colocar ali um campo de pergunta e resposta. Então, por isso que a gente localiza também essa questão dessas perguntas mais frequentes, tá? Então, para cumprimento disso aqui, deve utilizar todos os meios que forem disponíveis. Então, de repente, nossa, como eu disse, a depender do município, o meu alcance com relação à utilização da internet não é tão bom. Então, eu vou colocar na rádio também, né? Vou fazer uma divulgação na rádio, eu vou fazer uma divulgação no carro de som. É o que acontece, por exemplo, quando acontecem as audiências públicas, para lá debate sobre as leis orçamentárias, elas acontecem todo ano. Então é muito comum, né? No meu município, por exemplo, acontece muitas vezes do carro de som. Né? Até pouco tempo atrás isso acontecia, hoje em dia eu já não estou mais vendo, porque realmente essa parte tecnológica ficou mais intensa. Mas antes era muito comum, colocava-se na rádio e além disso passava um carro de som nos bairros. Olha, no dia tal, lá na Câmara Municipal, haverá audiência pública referente à lei orçamentária. Venha, participe, ajude a nossa cidade a crescer e ficar cada vez melhor. Então, isso também é uma forma de divulgação. Isso é uma forma de dar transparência. Isso é uma forma de chamar a sociedade à participação. E aí, quanto maior a participação da sociedade, maior o seu controle social. Quanto maior o controle social, maior a transparência também dos atos praticados pela administração, tá? Um reforço aqui que a gente precisa fazer é que tudo isso que a gente está falando sobre essa disponibilização obrigatória dentro dos sites
né, dentro dos sites eletrônicos, das páginas oficiais, das instituições públicas, existe uma ressalva, que é no caso de municípios com população de até 10 mil habitantes. Nesses casos, o que acontece? Fica só mantida a obrigatoriedade de divulgação através dos sites, as informações relativas à execução orçamentária, tá? Então, tudo aquilo que se refere à execução orçamentária, ou seja, lei, né, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, né, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, que é o Plano Plurianual, tudo isso vai precisar ser alimentado lá. Todos os pagamentos precisarão também ser alimentados, então lá, número de empenho, liquidação daquele empenho, empresa, para qual empresa que foi pago, isso não vai poder fugir. Agora, as demais informações, então, como a gente deu exemplo aqui, contratos firmados, relação de organograma, questões relacionadas a despesas com pessoal, então lá não vai precisar colocar lá todos os funcionários e tudo mais. Então, isso fica dispensado. Agora, tudo que se refere à execução orçamentária, ou seja, ali, ó, despesa mesmo, isso ainda assim, esses municípios com até 10 mil habitantes ficam obrigados a lançarem e manterem a atualização dessas informações. Sites, então, isso é bem importante. Como eu falei, hoje, o que acontece? Hoje a gente já tem aí formatos de site, em especial as empresas que trabalham com software, né, com tecnologia, elas vêm aí já e trazem um site bem padrão. E que esses sites, até por todas essas demandas que foram acontecendo ao longo do tempo, conforme esses exemplos que eu dei aí, decorrentes de ação civil pública, de apontamentos de tribunais de conta, esses sites, a tendência é que eles cumpram fielmente ali esses seguintes requisitos. Mas a gente sabe que o que acontece? Às vezes troca de administração, aí vem o novo administrador e quer fazer uma nova página, um novo portal, quer colocar ali um tanto de regras, e aí, né, e mudanças e caras novas, e aí o que acontece? É sempre importante a gente atentar para essas condições, esses requisitos que são estabelecidos na legislação, tá? Então, a própria legislação, gente, ela coloca aqui esses requisitos, que são, então, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo, de forma lá, que vai garantir a informação, né? O acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara, linguagem de fácil compreensão, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, porque o que é isso? Muitas vezes o que acontece? Eu quero lá ter acesso à execução orçamentária com relação à folha de pagamento. E aí eu quero verificar lá como que está sendo, né, o quanto que está sendo comprometido do orçamento do município em relação ao pagamento de pessoal. Aí eu clico ali, aquilo cria uma planilha, tá? E aí o que vem aqui a lei faz? Que eu deve possibilitar essa gravação dessas planilhas, certo? Então, quanto mais transparente em relação à apresentação e também a relação de relatórios, é extremamente importante, é extremamente observar os critérios todos da Lei de Acesso à Informação. Possibilitar também o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, divulgar em detalhes e os formatos utilizados para a estruturação da informação, garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis, manter atualizadas as informações disponíveis para acesso, indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. Então, essas são condições mínimas, né, que os sites precisam trazer, que eles precisam trazer de forma clara, que é tudo aquilo que a gente mencionou. Quando a gente fala na acessibilidade, de fácil acesso, é isso tudo que a gente está falando. Qualquer cidadão médio vai conseguir entrar ali e fazer a visualização de todas as informações, de forma simples, clara, objetiva. Então não pode ser um site com muitas firulas, sabe? E também aquele cuidado que eu já havia falado no módulo 1 a vocês, o cuidado dessas informações
sempre estarem devidamente atualizados. Então, gestores, deleguem a alguém essa atualização constante. É pelo setor de comunicação da prefeitura, é pelo setor de comunicação da Câmara, ou é uma empresa terceirizada, quem vai fazer isso? Mas é importante que se delegue, que se determine e que se faça, tá? Também tem questões relacionadas, como a gente já viu, da questão das garantias, né, conforme a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, como eu falei, então sempre tem lá, isso a gente já vê, a mãozinha, para quê? Se a pessoa quiser, ela consegue escutar todas aquelas informações, certo? A gente verifica muito o quê? Dentro de redes sociais, hoje já, existe aquela hashtag para cego ver, você consegue habilitar, por exemplo, o seu perfil para que a pessoa daí consiga escutar, né, com as ferramentas que ela tem, ela vai conseguir escutar aquilo que está sendo transmitido através de uma imagem ali. Então, em especial, a gente fala também hoje no campo de imagem, tá? Porque é muito importante quando a gente for falar na acessibilidade às pessoas com deficiência, que se traduza também aquela leitura de imagem para alguém que não consegue enxergar, tá bom? Então é por isso que as redes sociais hoje é muito comum, em especial no Instagram, que é uma mídia, né, que é uma plataforma que trabalha muito com imagem, trazer ali embaixo essa tradução. Porque muitas vezes o quê? O texto que vem ali, né, naquele post, a pessoa vai conseguir ouvir porque ela tem os aplicativos para isso, para aquela rede social. Só que a imagem não, então por isso que vem lá o para cego ver, né? Existem esses mecanismos que eles vão conseguir ter acesso ao todo da informação, tá? Então isso também é um requisito que precisa ser cumprido pela administração pública na disponibilização das suas informações. Então aqui, o acesso à informação pública será assegurado mediante o quê? Então aqui, serviços de informações ao cidadão nos órgãos, né, e entidades do poder público em local com condições apropriadas. Então ali, para atender e orientar o público, então você tem ali um setor de recepção, você tem uma portaria que vai dizer então, olha, essa informação, de repente, o senhor vai obter lá no departamento tal, que fica no segundo piso ou no terceiro piso, ou olha, isso aqui não é aqui no Paço Municipal. Essa informação ela deve ser buscada junto lá à Secretaria de Assistência Social, que fica fora do Paço Municipal, que fica localizado em tal rua, que o horário de atendimento é esse, certo? Informar também tramitação de documentos. Então, ó, eu fiz lá um pedido. Lembra daquilo que a gente viu no módulo 1, da tramitação do requerimento? Eu fiz uma abertura de um processo, de um requerimento para ter acesso a uma informação. Eu quero saber aonde que isso está. Eu entrei com um processo administrativo, eu estou com um problema lá em relação ao muro do meu vizinho, tem várias questões ali que eu indaguei através de um processo administrativo. Eu preciso saber onde que esse PA, né, o processo administrativo, está. E isso o cidadão deve conseguir acompanhar de casa muitas vezes, porque ele vai ter um número de protocolo. Tá? Ou se ele não for acompanhado de casa, ele tem o direito de chegar lá na repartição pública e saber onde que esse processo está naquele momento. Outra questão ali, que é o direito de protocolar documentos e requerimentos com relação ao acesso à informação. Se dá também assegurando a realização de audiências públicas, consultas públicas, incentivo a essa participação popular, que é aquilo que eu mencionei aos senhores. Quanto maior a participação popular, quanto maior o controle social, maior a transparência dos atos praticados pela administração. E nessa circularidade, isso é muito positivo a todos, a sociedade e a instituição pública. Porque nós, né, quando a gente integra a administração pública, a gente está a serviço da sociedade. Então é muito importante que os atos por nós praticados ali enquanto servidores sejam dadas as devidas transparências. Porque aí essa ausência, né, de uma informação clara, precisa, ela gera ruídos na informação, ela gera muito mais preconceito. Então quanto mais próximo a gente, né, a sociedade tiver
do poder público, melhor se dá essa integração, certo? E aí isso flui de uma maneira melhor até para o atendimento desses interesses públicos, porque daí o poder público ele vai saber o que aquela comunidade precisa e como ela precisa. A efetividade se torna muito maior. Lembrando até que esses índices de efetividade hoje têm sido altamente cobrados até pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aí o que é importante a gente entender, né? Nós fizemos lá no módulo 1 um fluxo aqui da relação do acesso à informação. Lembra que veio aquele pedido? Então, o pedido, o requerimento para acesso à informação, quais são as perguntas que devem ser feitas ao cidadão? Quem ele é, o que ele quer e como ele quer. Né? Então, ele quer o quê? Ele vai fazer esse pedido ali através da internet, ele vai fazer esse pedido presencialmente, como que ele tem que proceder para fazer esse pedido? Tá? Como que ele quer ter esse acesso? Ele quer ter esse acesso pela via, né, ali de papel? Ele quer o acesso ao processo eletrônico? Então essas são as 3 perguntas que podem e devem ser respondidas no momento do pedido de acesso à informação. Quem, o que e aí, consequentemente, também como que vai ser formulado esse pedido. A pergunta que não pode acontecer é o porquê. Tá? Então, pode perguntar o quem, pode perguntar o que, agora não pode perguntar o porquê. O porquê não pode, isso é um requisito para o acesso à informação. Tá? Eu exigir que para que ele obtenha uma informação, ele precisa indicar os motivos determinantes, isso fere a legislação, tá? Então, não pode ser condição para o acesso à informação eu perguntar por que ele quer, o que determina esse interesse dele, tá? Então, isso precisa estar bastante claro dentro dessa dinâmica. Algo que eu queria deixar bem claro. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro da rotina administrativa. Uma pessoa, você trabalha lá no setor de protocolo, é feito um pedido, tá? Lá para acesso à informação. Você manda aquele pedido, né? Existe toda uma tramitação. Você manda aquele pedido para o setor responsável. E o setor responsável, por sua vez, responde a você ali, que trabalha no protocolo, de forma informal. Ah, não, isso aqui não é aqui, isso aqui é lá na Câmara. Não é aqui na Prefeitura. O que eu sempre oriento a todos os servidores? Se o pedido for formalizado, seja através de um e-mail, seja através de um protocolo ali no requerimento, a resposta do que foi pedido também vai precisar ser dada a ele de forma formal, né? Vai precisar ser formalizado. Então, servidor, sempre peça para que todos formalizem as suas informações. Então, se isso vem para você através de uma informação de que isso não é da prefeitura, você peça para essa pessoa formalizar isso a você. E aí você vai colocar, vai guardar isso tudo dentro do seu processo administrativo. Tá? Então, essa clareza, essa dinâmica administrativa, ela é muito importante. Pode ser que você, sendo de um município maior, você fale, por que você está falando isso aqui? Isso aqui é tão óbvio. Muitas vezes já é que bom se é óbvio, tá? Acho excelente que isso seja óbvio para você. Mas, às vezes, nem sempre é óbvio para todos. Existem, às vezes, municípios ou câmaras municipais que não têm essa rotina administrativa. Ainda é tudo muito ali de forma informal, de forma de dia a dia. E não há registro. Então, é bastante importante, considerando toda essa questão da acessibilidade, dos direitos a serem exercidos pelos cidadãos
e do dever do Estado em dar esse acesso, é bem importante que a gente formalize, inclusive um pedido de requerimento do acesso. Então atentem-se, dentro lá, seja por um meio eletrônico, ou seja lá no setor de protocolo, se não há um pedido de motivo determinante da informação. Caso tenha, por favor, retire. Essa pergunta aqui do porquê você quer a informação, né? Por que você quer saber, fundamenta para mim por que você quer saber, isso não pode acontecer, tá bom? Então, essa é uma clareza que a gente precisa ter. Qual é a regra, então? E esse fluxo aqui nós já vimos no módulo 1, mas só para reforçar, uma vez que agora a gente tratou de novo. Então, qual é a regra? Conceder o acesso imediato. Não foi possível conceder o acesso imediato, a administração pode daí fazer o quê? Conceder essa informação num prazo de até 20 dias, tá? E até 20 dias, o que vai acontecer? Ela vai, então, vai entrar em contato com o cidadão para informar, então, local, modo para se realizar essa consulta. Se for uma recusa parcial ou total, ela vai informar o quê? Que houve essa recusa ao direito pretendido. E lembrando que o quê? Vai colocar ali, importante, indica já também, tá? O prazo que a pessoa vai ter para apresentar o recurso, contados a partir da sua ciência, e a quem ela deve dirigir esse recurso. Tá bom? Outra questão aqui, comunicar que de repente não possui essa informação. E aí o que é legal? Indicar, se tiver conhecimento, onde que o cidadão vai conseguir obter. Então, ó, não é na Câmara Municipal, não é na Prefeitura Municipal, é na Câmara. Né? Essa é uma informação lá na Câmara, a Câmara fica localizado em tal lugar, horário de atendimento da Câmara é esse. Tá bom? Lembrando que é aquilo que a gente já viu também. Caso não seja possível atender dentro dos 20 dias, pode-se prorrogar por mais 10 mediante justificativa, tá? E aí também vai ser dada ciência ao requerente de que, olha, vai ser prorrogado por mais 10 dias, tá? Da gratuidade nós já falamos também, né? Que a regra é que o quê? Que essas informações sejam concedidas de forma gratuita. Mas, eventualmente, caso haja algum custo à administração, pode-se sim, né, exigir que o munícipe, né, o cidadão, ele faça um recolhimento das custas referentes a gerar aquilo que ele solicitou. Quando que esse cidadão não vai pagar essas custas? Quando então ele fizer uma declaração de que ele não possui condições, tá, de arcar com as despesas. Paralelamente, é a mesma regra que se aplica nas hipóteses lá de justiça gratuita, das pessoas que têm direito a utilizar a defensoria pública, tá bom? Aí agora a gente vai entrar nas questões relacionadas aos documentos. O que é muito importante a gente entender em relação a essa parte dos documentos que são geridos pela administração. Lembra que nós falamos com relação à autenticidade, à primariedade, né? A transformação da informação, ao tratamento da informação. Esses documentos frágeis, que imaginam, tem questões que são históricas, né? E que são documentos do município, tá? Esse cuidado, ele é muito importante. Não pode a administração pública largar ao bem do tempo, deixar que aquele documento se decomponha, que ele se perca, tá? Então, em relação a documentos frágeis, o que acontece? Por esse cuidado necessário, muitas vezes a administração não vai poder conceder vista de um documento, porque se uma vez manipulado ou manipulado de uma forma errada, ele pode ser danificado. Então, o que acontece nesses casos de documentos frágeis e que, de repente, vamos imaginar, alguém está fazendo, de repente, é um estudante de história, de ciências sociais, de várias áreas aí, de geografia mesmo, e ele quer fazer uma pesquisa, está fazendo lá o TCC dele, ou alguém está fazendo um mestrado, um doutorado, e ele precisa dessas informações. Só que, de repente, já são, como eu falei, informações muito antigas, informações que, de repente, que se manipuladas, elas podem se perder. É dever da administração fazer o quê? Cuidar desse documento. E aí, como que essa pessoa terá acesso?
ela vai ter acesso através do quê? Ou de uma cópia ou de uma certificação de que aquilo confere com o original, tá? Então, ela vai ter consulta a cópia com certificação, perdão, eu falei e, né? Então, com certificação, tá? Então, ela vai ter uma cópia e é aquilo, vai ter lá uma fé pública de um funcionário público, de um servidor público, garantindo que aquilo confere com o original, mantendo as características de sua autenticidade e primariedade, tá bom? Pode acontecer o quê? Se ele não conseguir obter as cópias, tá? Ele pode colocar o quê? Que a reprodução pode ser feita por outro meio. Então, vamos dizer esse caso de uma pesquisa, uma grande pesquisa que está sendo feita por alguém da área aí do setor de pesquisa, por um estudante ou por alguém que está fazendo um mestrado, um doutorado, que seja da parte de pesquisa científica mesmo, tá? Então, de repente, o que acontece? Ele tem mecanismos, às vezes ele tem lá alguma máquina, algo que consiga fazer o registro sem danificar. Então, ele pode daí se utilizar disso para garantir o acesso, tá? Através de uma comunicação à administração pública, tá? Existe também aqui a possibilidade do quê? De indeferir a solicitação, né, do acesso à informação. Aí o que acontece? Ele vai ter direito sempre, caso também seja negado, olha, é um documento frágil, eu não consigo garantir a autenticidade, alguma coisa assim, ou é um documento ali que não dá de forma alguma, eu não consigo ali tirar uma cópia, você não consegue ali, por sua vez, fazer uma cópia por suas custas, então eu não vou dar esse acesso. E aí isso precisa ser informado também ao requerente e dadas as devidas justificativas, tá bom? Dos recursos, então, nós já falamos que o recurso, então, em caso de negativa do acesso à informação, ele tem o prazo de 10 dias, ele deve ser dirigido à autoridade hierarquicamente superior, e aí eu lembro que é importante que na negativa vocês já indiquem isso, então, ao cidadão, certo? E também o quê? Que essa autoridade, saber que essa autoridade vai ter o prazo de 5 dias para proferir o seu julgamento. Restrições no acesso à informação. Agora a gente vai entrar aqui nessa parte que refere ao quê? Então, quando que essas informações poderão ser restritas, tá? É importante a gente entender que ainda que restritas, sigilosas ou informações pessoais, quando houver a necessidade de uma tutela de interesses relacionados à esfera judicial, administrativa, referente a direitos fundamentais, essa quebra pode acontecer, tá? Então vamos imaginar o seguinte, que de repente dentro de uma corporação tenham ali questões relacionadas a assédio, né? Um assédio moral, um assédio sexual, informações ali que precisem ser quebradas em relação a informações pessoais para garantir o quê? O exercício de direitos fundamentais. Então nesses casos, tá? Nesses casos, aí não vai ser negado o acesso. Isso se dá em especial pela esfera judicial, tá? Essa é mais a prática. Mas, às vezes, feito um pedido administrativo, devidamente fundamentado através ali da Procuradoria Jurídica, através ali com o aval do presidente da Câmara e ali também ou da prefeita ou do prefeito, o que vai acontecer? Vai ser dado na via administrativa o acesso devidamente fundamentado. Tá? E é só se for pela via administrativa, o que eu sempre oriento é assim, passe isso pelo setor jurídico, né, no caso das prefeituras, pela procuradoria, no caso das câmaras municipais, passe ao procurador, tá? Passe para essa análise para que, quando chegar à autoridade superior, no caso da Câmara Municipal, né, a ou o presidente da Câmara, na prefeitura, a prefeita ou o prefeito, para que quando chegue para eles, já cheguem com essa fundamentação, tá? Com relação à concessão dessa informação, caracterizada como sigilosa ou uma informação pessoal, e o porquê dessa autorização. Então, sempre nesses casos é bem importante que se passe pelo jurídico, tá bom? Também se envolver condutas que envolvam violação de direitos humanos. Aí isso também vai recair aqui numa hipótese
tá? Que aí não vai poder colocar a restrição do acesso. Ah, mas isso aqui foi classificado como sigiloso. Ah, isso aqui é uma informação de cunho pessoal. Então, por exercício de direitos fundamentais e ações também que violem os direitos humanos, é autorizada essa quebra. Mas reforço, oriento que sempre se passe pela Procuradoria, pelos seus procuradores, para que essa decisão seja devidamente respaldada, tá bom? Não exclui também as questões ali relacionadas a sigilo industrial, tá? Decorrentes ali de exploração de atividade econômica pelo Estado ou entidade privada, tá bom? Então, muitas vezes, o que acontece? Existem essas possibilidades de segredo de justiça, de sigilo, mas essas quebras também são permitidas, conforme aqui nós vimos, tá? Agora vamos fazer aqui uma leitura, né, um compartilhamento de quais são então aquelas situações que são caracterizadas como imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado e que, por isso, entram num nível de restrição temporário da informação. Vamos lá ver o que a lei traz. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou relações internacionais do país, né? Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, comprometer atividades de inteligência, bem como investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações, tá? Aí, o que é importante a gente entender? Imagina o seguinte, né? Você tem estudos que são feitos, existe muita tecnologia empregada, por exemplo, para a construção de um satélite. Nós temos aqui satélites brasileiros que foram lançados. E existe um investimento nacional em relação a isso. Tempos de pesquisas com profissionais, com material, com toda a logística. O que acontece? A gente sabe que essas tecnologias e esses estudos existem as pessoas que hackeiam, né, que roubam mesmo essa inteligência toda. Então, por isso, imagina, durante a construção de um satélite, durante uma devida produção de um projeto de pesquisa, essas informações, temporariamente, elas ficam no nível de sigilo. Porque se eu coloco isso lá num portal da transparência, se eu coloco lá todos os passos, pode acontecer o quê? Daquelas informações serem roubadas. E sendo roubadas, serão aproveitadas por outra instituição, por outro país. Tá? Então isso também diz respeito ao quê? A nossa soberania nacional. Questões mesmo de políticas econômicas. Então, de repente, tem questões que ficam ali sob um sigilo, quanto à logística e tudo mais. Tudo que envolve exatamente, como se eu estou num processo de investigação, como que eu vou falar de ser dada ampla divulgação? Não tem como, é incoerente. Se eu estou investigando, investigar é para chegar a uma conclusão, para apurar. Se eu estou num processo investigativo, eu vou dar a devida transparência e jogar tudo ali na internet. Se eu tenho um plano de operação mesmo das Forças Armadas para uma atuação específica, eu vou divulgar esse plano estratégico. Se eu faço isso, eu perco toda a minha estratégia. Então, sempre pense que o quê? Essas exceções se aplicam em situações que realmente, se vazadas, elas vão colocar em risco a sociedade e o Estado, tá? Então, pensa nessa situação como um todo, ok? E aí, existem prazos, tá? Quais são esses prazos? Como eu falei, essas restrições são temporárias. Não fica para a eternidade, não, essa restrição. O que acontece, tá? Esses prazos têm os limites máximos previstos na Lei 12.527 e no Decreto Estadual 58.052, de 2012, aqui do Estado de São Paulo. Quais são esses prazos máximos? Essas informações, uma vez quando elas vão ser consideradas sigilosas, elas passam por comissões que fazem a avaliação, então, conforme critérios
de como ela será classificada, se como ultra secreta, secreta ou reservada, tá? Conforme a classificação, haverá um tempo limite da sua restrição. Então, se uma informação for classificada como ultra secreta, ela pode ficar indisponível para acesso, né, do público por até 25 anos. Caso seja classificada como secreta, até 15 anos. Caso seja classificada como reservada, até 5 anos. Tá? Então, esse tempo de sigilo vai variar conforme a classificação. Classificação essa feita por uma comissão específica que cuida disso. Tá bom? Importante lembrar também que as informações que puderem colocar em risco presidente, vice-presidente da República, no caso do Estado, governador, vice-governador, cônjuges e filhos, tá? E seus filhos, seus dependentes, vão ficar sob sigilo durante todo o exercício do mandato e se reeleito durante a recondução à reeleição, tá bom? Então, até que se termine o mandato, se coloca em risco presidente e vice-presidente, seus cônjuges, né, e filhos, ou governador e vice-governador e filhos e dependentes, durante o exercício do mandato, até que ele termine com uma possível reeleição, ok? Então é durante o exercício. Tem mandato, está cumprindo o mandato, diz respeito ali, pode colocar em risco a segurança deles? Então se mantém em sigilo. Acabou, encerrou o mandato, entregou lá, passou, né, lá a faixa, sigilo encerrado. Para classificação, como eu falei, existe sempre uma comissão nomeada, então dentro do Poder Público Federal vão existir as comissões que vão cuidar disso, dentro do Estado de São Paulo existem as comissões competentes para isso, dentro do Poder Público Municipal também precisa ter uma comissão que fique responsável por esses tipos de processamento da informação e uma comissão nomeada até para avaliação de níveis de sigilo. Aí o que vai ser considerado então, né? A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade do Estado e aí, consequentemente, o prazo máximo de restrição de acesso. Lembrando que o 25 para ultra secreta, o 15 para secreta e o 5 para reservado são os prazos limites. Pode ser menos, tá? Mas não pode ser mais do que isso. Transcorrido esse prazo da classificação, o que vai acontecer? Essa informação ela vai se tornar pública. Tá? Aí cessa aquele sigilo e aí ela entra num nível de publicidade geral. Tá? Essa proteção e controle das informações sigilosas ela é bastante importante. É dever do Estado promovê-las em relação a todos os cuidados. E aí digo o seguinte, quando a gente fala de Estado, né, a gente precisa lembrar que o quê? São pessoas que executam essa atividade administrativa. Então, vocês, servidores, desempenham essas funções. E aí é importante eu falar para os senhores o seguinte, os senhores têm responsabilidade sobre todos os atos, os senhores bem sabem disso, né? Muitas vezes responsabilidades bastante duras, né? Sob pena de responder sobre isso, sobre aquilo e mil e uma questões envolvidas. É dever de vocês, tudo aquilo que se refere à informação classificada como sigilosa ou como pessoal, é dever também dos senhores manter a integridade desse sigilo, tá? Então, sob pena de responsabilidade, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial, quanto, né, na judicial eu tô falando, na esfera criminal e na esfera civil, certo? Então, uma vez que enquanto servidor público, você tem acesso ali a um processo administrativo, a alguma informação de caráter sigiloso ou uma informação de cunho pessoal daquele servidor, você torna-se responsável por manter esse sigilo, pela não divulgação, tá? E aí, então, é dever do Estado controlar o acesso à divulgação, então precisa fazer regulamentos,
Por isso que dentro dos municípios é importante que ocorra essa regulamentação. Então, se há uma comissão nomeada, como que é feito esse arquivamento, onde que ele é feito, isso é bem importante, tá? Aí, como para aquele aqui, ó, o acesso à informação classificada como sigilosa, ela cria a obrigação para aquele que obteve de resguardar o sigilo. Então, é aquilo que eu falei, sob pena de responsabilidade, tá? Regulamentar o quê? Sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento da informação sigilosa, de como protegê-la. Então, quando a gente fala desse cuidado, dessa tutela do Estado, diz respeito às formas em que isso vai acontecer e às pessoas, tá? Então, você, servidor público, você vai precisar zelar. E digo mais, não só o servidor público. Então, a gente deu o exemplo até lá no módulo 1 de um processo de licitação que houve um requerimento para ter vistas de um processo de licitação que foi para contratação de uma empresa de limpeza. Imagina só, uma empresa de limpeza, ela entra em todos os departamentos da prefeitura, né? Então, ela vai lá, ela limpa a mesa, ela entra, ela limpa ali os balcões. Muitas vezes, o que acontece? Essa pessoa, ela está ali, ela está escutando conversas, ou ela pode de repente ver um documento ali em cima de uma mesa. Uma vez que ela verifica isso, a ela também cumpre a responsabilidade de manter o sigilo sobre aquilo, sob pena de ser responsável, tá? Então essa responsabilidade, ela não se aplica somente a quem é servidor público. Ela se estende também a terceiros que tenham tido acesso, tá? E aí nesses terceiros entendam-se esses prestadores de serviços. Então, se eu tive acesso, ou mesmo eu, através de uma assessoria que eu estava fazendo, ou algo assim, eu tive acesso a uma informação classificada como sigilosa, é meu dever também manter esse sigilo, tá? Informações de caráter pessoal. Então, é aquilo que a gente já falou. É tudo aquilo que diz respeito à minha intimidade, à minha vida privada, à honra, à minha imagem, tá? Bem como a todas aquelas liberdades e garantias individuais, certo? Qual é o tempo? A gente falou dos tempos de sigilo em relação às informações classificadas como ultrasecretas, secretas e reservadas. Falamos do tempo também de sigilo em relação a tudo aquilo que possa pôr em risco a família, né? E também os governantes, que vai ser durante todo ali o exercício do mandato. Agora a gente está falando da informação pessoal, que é aquela que diz respeito à minha vida privada. Qual é o limite desse sigilo sobre essa informação pessoal? 100 anos, tá? Esse é o limite. Passados os 100 anos, aí se torna público, até porque, né, pelo tempo em que nós temos aqui para viver, passados esses 100 anos, a gente não vai estar mais aqui, aí vira história mesmo, tá bom? Existem ainda assim também algumas exceções. Quais são essas exceções aqui em relação à divulgação de uma informação pessoal? Se ela se referir à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para a utilização única e exclusivamente de tratamento médico. Realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, tá? Ao cumprimento de ordem judicial, a defesa dos direitos humanos, a proteção do interesse público e geral preponderante. Então, exatamente, de repente, aquela quebra do sigilo decorrente de uma informação ser pessoal pode sim acontecer. Como a gente já viu, se houver uma violação de direitos fundamentais, se houver uma violação de direitos humanos, se aquilo for necessário para uma pesquisa científica, aí fica autorizada essa quebra dessa informação pessoal, tá? Então, digamos lá, está tendo um estudo mesmo sobre um determinado câncer, né? Então, sobre um tratamento para o câncer. O que acontece? Se aplica, faz-se aquele tratamento com um determinado paciente. Precisa se justificar tudo aquilo dentro daquela pesquisa. E até para que essa pesquisa ganhe crédito junto à comunidade, junto à sociedade, precisamos mostrar naquela pessoa, olha, ele aqui conseguiu ser curado ou diminuiu. Então, nesse caso,
essa informação, ainda que se refira à minha vida privada, ela fica autorizada a divulgação considerando o bem maior que ela representa, certo? Das responsabilidades, então. Quando a gente fala sobre acesso à informação, isso gera responsabilidade. Gera responsabilidade em relação à gestão dessa informação, gera responsabilidade em relação aos cuidados que devemos ter de armazenamento, para que se garanta a primariedade, a autenticidade. Então, tudo que se refere ao tratamento dessas informações, isso gera, sim, responsabilidades. Então, vamos imaginar até o seguinte, né? Que acontece de alguém pedir algum processo. E aí, isso vai lá para o seu departamento. E você, enquanto servidor, você não localiza esse processo. Faz busca no arquivo, verifica em todo o setor, olha todas as mesas, faz ali, né, varre tudo e não localiza. O que você tem que fazer? Tá? É dever seu enquanto servidora ou servidor público. Você precisa reportar isso à sua chefia. E eu oriento, formalize. Formalize. Sob pena exatamente de algum momento você responder por isso, tá? Daí, precisa formalizar. Então, vai lá, que seja por um e-mail, que seja por um memorando, formalize isso à sua chefia. Na data tal, eu, fulano de tal, fiz buscas no setor para a localização do processo XYZ. O mesmo não foi localizado. Informe a sua chefia e formalize essa informação, tá? Digo isso porque eu já passei por situações 2 vezes em relação a esses sumiços. Como eu trabalhei em mais de uma administração pública e aí, consequentemente, troca de mandatos, houve sumiço de processo. Infelizmente, essa ainda às vezes é uma prática. Eu, por muita sorte, eu tinha protocolo, um caderninho de protocolo de saída desses processos do setor em que eu trabalhava. E isso me eximiu da minha responsabilidade, porque se eu não tivesse esse registro, como esse era um processo do meu setor, eu responderia por aquilo. Então, o que me salvou foi a saída. Agora, digamos que eu não tivesse a saída, e eu, enquanto no desempenho da minha função, não tivesse localizado esse processo, eu tinha que remeter isso ao meu superior, tá? Isso é essencial, porque existem sim responsabilidades e responsabilidades sérias sobre isso, tá bom? Encerramos aqui então o nosso assunto em relação à Lei de Acesso à Informação. Reforço que sobre essa parte final que se diz respeito às responsabilidades, essas responsabilidades recaem sobre esfera administrativa, sobre a esfera penal, sobre a esfera civil, tá? Então, a gente ali no desempenho dessas funções, dentro da administração pública, ou seja, de forma terceirizada, o que vai acontecer? Se a gente não tem um cuidado necessário com esses documentos, com essa gestão documental, nós seremos responsabilizados por isso, tá? Abrem-se processos de sindicância, vai muitas vezes isso aí lá para o Ministério Público, você responde ali muitas vezes por uma ação criminal, responde também por uma ação civil, tá? Então tenham esses cuidados, as informações a gente precisa entender. Uma coisa é aqui, ó, eu estou dando um treinamento para vocês, estou dentro aqui de um estúdio, tenho aqui essa ponteira, né, que é o meu passador. Se eu, Estela, se isso aqui for meu e eu quiser chegar ali na esquina e dar para o primeiro que passar, né, falar, você quer de presente esse passador? Estou te dando. Ok, eu, Estela, eu posso fazer isso. Agora, se eu tivesse esse estúdio aqui, pertencesse à administração pública, eu jamais poderia fazer isso. Eu não poderia pegar isso aqui e dispor, porque isso não me pertence. Certo? A mesma coisa com relação a todos os documentos. Os documentos, eles precisam ser guardados, armazenados.
com cuidado e responsabilidade. Então, dentro da rotina administrativa, o que eu oriento, finalizando esse assunto todo da informação, o que eu oriento a todos os senhores, primeiro, busquem regulamentações em relação a essa parte. Verifique se existe dentro do município uma lei orgânica que cuida dos prazos. Verifiquem quais são esses prazos para verificar se não há eventualmente uma afronta à legislação federal. Depois disso, verifique o que é necessário regulamentar em relação a processamento mesmo do tratamento da informação. Então, de repente, precisam existir regulamentações como qual é a comissão que fica responsável por isso, como em relação aos processos caracterizados como sigilosos, as informações de cunho pessoal, como que é feito esse cuidado, como que é feita essa avaliação. Verifiquem também o quê? Quem fica responsável dentro da delegação das funções, quem é o responsável pela alimentação dos portais, quem é responsável pela alimentação do quê? Dos sites e atualização de todas as informações. Isso precisa estar claro, expresso, a quem será delegada essa função. Outra questão, no desempenho do dia a dia. Não localizou uma informação, não teve devolutiva, tudo, gente, formalizem. Não achou um processo, relata ao seu superior, relato formal, porque vai precisar se abrir sindicância sobre isso, tá? Então, tudo a gente precisa entender. Todo esse patrimônio da administração pública exige cuidado. E isso envolve toda a parte de documentos e informações. Elas não podem ser colocadas à parte em relação aos cuidados, certo? Então, enquanto os servidores tenham essa responsabilidade, assumam essa responsabilidade sob pena de um dia responderem sobre isso. Dei o exemplo já de que por 2 vezes eu tive, entre aspas, sorte, que não foi sorte, de ter ali os comprovantes, né, de saída de um processo dentro do meu setor. E isso trouxe, em relação a mim, por exemplo, um arquivamento de um inquérito civil. Foi arquivado em relação a mim e deu sequência em relação aos demais. Então percebam quanto isso é necessário para a transparência do desempenho das nossas funções. Então eu desejo a vocês muita transparência dentro do desempenho das funções, que todos os desafios, que não são poucos, estando dentro da administração, sejam diariamente superados. E lembrem-se, Lei de Acesso à Informação, o acesso à informação veio previsto desde a Constituição Federal, existe a Lei 12.527, existe dentro do nosso estado de São Paulo o Decreto Estadual 58.052, ou seja, precisamos cumprir todas essas normas. Obrigada!